7 horas. Agora sim entramos, agora tem que esperar um pouquinho para ver se alguém visualiza. Vou fechar o Facebook também, podem fechar, para não dar problema. Eu fechei também, para não dar problema. Senão começa a... Agora tem que ver se... Como é que é? Tem que ver se... ou de repente no celular mesmo, a gente já dá uma olhadinha. Consegue ver, eu acho. Acho, né? Eu tô usando o celular, então daí não vai dar certo. Tu não vai conseguir. A Adri também tá, né? Tô. Deixa eu ver se pessoal, enquanto a Majô olha, eu agradeço vocês, tá? Que bom que vocês... Vou agradecer, a Majô vai agradecer depois também ao vivo, mas agradeço que já está ao vivo, tá? Eu acho que já está ao vivo, tá? Só para te saber. Cuida com o que tu fala. Mas eu gostaria de agradecer a aceitação do convite para participar dessa conversa, né? De professor para professor, né? Que é a intenção do nosso grupo, né? É um grupo... que visa a formação, mas uma formação entre a gente, discussões entre os colegas para que a gente possa se fortalecer, e não só isso, trocar ideias para a gente aplicar em sala de aula, observar e construir aí uma prática mais fortalecida, né? A dita autoformação, que não é uma formação jogada, né, às traças e feita de qualquer jeito, e jogada na responsabilidade dos professores, mas com o nosso fortalecimento, com consciência, né? Era isso que eu queria falar. Tá, muito bem. Eu consegui descobrir que nós estamos, sim, no Facebook. Tem 10 segundos de delay, por isso que demora um pouquinho. Então, eu vou começar agora, tá? Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Essa é nossa primeira live do grupo Coletivo Educadores Caxias. É um grupo que nós nós criamos durante a pandemia, no Facebook, grupo, e depois agora a gente criou um site para poder entrar, fazer as lives. Essa é a primeira live, a nossa primeira live para poder compartilhar, fazer um diálogo entre os professores. A nossa ideia, o nosso objetivo como grupo é que a gente consiga fazer esse debate, fazer essas discussões, essa troca de experiências. A nossa ideia é que seja diálogo de professor para professor, que a gente possa falar sobre as nossas realidades, que a gente possa compartilhar aquelas falas que a gente tem, às vezes, na sala dos professores, e que, às vezes, ficam na sala dos professores, ficam na escola, e acabam não saindo da escola, ou a gente acaba não falando, né, não compartilhando. Então, a ideia é essa, que a gente compartilhe. O título, então, é Realidades da Educação Caxiense em Tempos de Pandemia. Realidades da Educação Caxiense em Tempos de Pandemia. Nós vamos falar de Caxias do Sul. Nós temos aqui alguns convidados, pessoas que são professores de rede pública, mas também nós vamos falar um pouquinho, né, da realidade das escolas particulares. Vamos compartilhar aí o que a gente conhece. E eu posso começar me apresentando. Então, para quem não me conhece, meu nome é Majô Schwingel, eu sou professora de História e Geografia no município de Caxias do Sul. Eu sou professora do Esther Benvenuti, do professor Esther Benvenuti, e do Estado, então, na Escola Érico Veríssimo. Eu tenho uma especialização e um mestrado em História, e atualmente também sou professora de Geografia. Então, a nossa ideia é compartilhar, é dividir experiências, e acreditamos, sim, que quem tem que falar sobre educação, quem tem que ser o protagonista do debate sobre educação, são os professores. Somos nós os protagonistas, porque somos nós que estamos em sala de aula e podemos falar, sim. Boa noite, boa noite, boa noite. Gostaria de dar boa noite para a Adriana. Boa noite. Para o Jones e para a Simone. A Simone tá entrando como parte do grupo também. Na verdade, todos agora estão entrando no grupo, porque a gente está convidando os professores para entrar no nosso grupo do Facebook e para a gente poder compartilhar essas ideias. E vamos começar, então, se apresentando para as pessoas que estão nos assistindo. Eu convido, então, a Adriana, por favor, te passo a palavra. Eu quero que vocês se apresentem e já comecem falando um pouco sobre a experiência de escola pública nesse momento de pandemia. Então, boa noite, né, para todo mundo aí. Eu sou a Adriana Panho, eu sou professora da rede municipal. Eu trabalho com matemática,
nas séries finais do ensino fundamental e trabalho com o terceiro ano, então, no período da tarde, né? E eu tenho uma experiência também da minha filha, numa escola particular, então eu tenho visto muitas coisas, né, em muitos cenários. O que eu acho? Eu penso que a gente vive um momento muito diferente, né? A pandemia, ela trouxe para a gente uma necessidade de buscar soluções, e muito rápidas também, né, para um problema que a gente tem, mas também eu noto que ela nos traz, assim, novidades, né? Eu percebo novidades. Então, por exemplo, assim, eu tenho alunos meus da tarde que são pequenos, né? A gente fez grupo de WhatsApp, por exemplo, e eu recebo mensagens deles. Ontem mesmo respondi uma, ela disse, prof, eu não entendi tal questão, tu pode me explicar? Aí a gente troca uma mensagem rápida, né? Imaginei que isso não seria o suficiente, mas já ajuda, já é. E aí a criança me responde com uma figurinha, às vezes eles me mandam áudio, né? Prof, já deu, obrigada e tal. Então, é um momento diferente, é um olhar diferente e a gente está caminhando. Eu estou apostando em algumas coisas. É isso. Muito bem, muito bem. Vamos lá, Jones, por favor. Então, boa noite aí, pessoal. Boa noite. Obrigado pelo convite aí das colegas. Então, eu sou professor do município, trabalho na escola Padre Antônio Vieira, e sou professor do estado, na escola Assis Mariani, ensino médio de tarde. Sou professor de História, Geografia e Sociologia também. E assim, realmente é um desafio, né? A gente, muito pelo contrário do que o nosso vice-prefeito fez um comentário nessa semana bem infeliz aí, disse que os professores estão indo nos shoppings, né? E aí estão propagando aí, ajudando a propagar a pandemia. Na verdade, a gente está tendo uma carga de trabalho enorme, hein, né? Com a educação à distância. E tudo é novidade, né? Porque as coisas elas vão chegando e a gente tem que dando conta aí, né? De passar, de ter o contato com os alunos aí dessa forma, né? Então está sendo um desafio assim tanto para a escola no município e no fundamental e no médio, né? No estado. São duas realidades bem diferentes, tá? Então, não tem como a gente comparar as duas realidades, né? Mas é isso. Acho que é como as colegas falaram aí, a gente tem, enquanto professores, a gente tem que se apropriar desse debate aqui, se não formos nós, e tomarmos a frente desse processo aí, né? Quem que vai tomar, né? Então, acho que a iniciativa é ótima, né, das colegas em colocar esse debate para as pessoas em geral aí, né? É necessário, né? Antes de passar a palavra para a Simone, eu quero só, eu acho que foi um dos motivos a gente criar esse grupo. A gente até estava esperando um pouquinho mais de movimento, né, Simone? Mas a coisa tá um pouco devagar e por isso a gente decidiu fazer as lives. Mas eu acho que não está mais do que na hora de nós tomarmos a frente, está mais do que na hora de nós começarmos a tomar esse protagonismo de, não, eu sei o que eu estou fazendo, até a sociedade está nos cobrando isso agora, porque agora nós estamos muito expostos, e muitos colegas estão sentindo isso. Antes a gente entrava na sala de aula e dava nossa aula, e aí podia acontecer. Agora a gente tem que fazer acontecer na frente das pessoas. E aí agora a gente tem que mostrar por que a gente se formou, né, numa licenciatura e por que nós escolhemos ser professores. Então agora é outra visão e a gente precisa, sim, é uma classe muito desunida, mas que agora a gente precisa se unir de alguma forma, né? Nem que seja os colegas que querem fazer diferente. Fala, Simone, por favor.
Exatamente, Major. Eu vou aproveitar, antes de me apresentar formalmente, de pegar esse fiapinho ali que você deixou para mim, para emendar, né? Agora, aliás, há muito tempo, muita gente tem falado por nós, falando o que é educação, falando, às vezes, algumas inverdades também do que acontece em sala de aula. E, então, é mais que o momento da gente se manifestar. Quem tem que falar de educação é quem está na sala de aula, que somos nós, professores. Então, aproveito para me apresentar oficialmente. Eu sou Simone Beatriz, eu trabalho na rede estadual e municipal de ensino, trabalho na Escola Laurindo Luiz Fórmulo, onde eu sou colega da Prof. Adri, e na Escola Irmão Guerini de Ana Rec, que é onde eu me criei. Eu sou aqui de Ana Rec, né? E sou professora de matemática. A minha formação inicial é matemática, mas eu trabalho com ciências da natureza, né, no município também, com ensino religioso também pelo Estado. Eu tenho especialização em metodologia do ensino de matemática, sou estudante de uma segunda pós-graduação em supervisão escolar, onde a gente trabalha muito com essa questão de formação de professores também, por isso que é um tema que me interessa, e sou mestre em educação pela Universidade de Caxias do Sul, né? Como a Adriana disse, né, uma das realidades eu compartilho com ela, então tem muitas novidades, né, a gente está aprendendo bastante, né, acho que o que mais me motivou na pandemia foi a questão da aprendizagem. O cenário, ele é triste, ele é desolador, né? Se a gente for se apegar a tudo de ruim que a gente está vendo, ouvindo, e às vezes a gente tem que se afastar dessas informações, porque a gente fica desesperado, sabe? A gente não consegue fazer nada. Eu fico paralisada diante do medo, que eu sou uma pessoa com muito medo. Então, o que eu vivenciei na educação e na vida, de maneira geral, medo. Mas se eu ficar me apegando ao medo, eu paraliso. Então, eu busquei algumas deixas, assim, que a pandemia apresentou, alguns furos, vamos dizer, que eu pudesse iluminar com esperança, né? E aprender é uma forma de a gente alimentar a esperança, né? Então, nós estamos aprendendo, os alunos estão aprendendo. Eu gostaria muito que os alunos pudessem, de alguma forma, estar ouvindo a gente, né? O grupo é de professores, mas se puder largar essa live para eles escutarem a gente, e a gente está aqui, ó, falando, eu estou com dificuldade também, é novo para todos nós. As mesmas dificuldades que os alunos tiveram de adaptação, nós estamos tendo, tá? Porque antes do recurso chegar, da atividade chegar no estudante, a gente estudou todo aquele aparato, né? Então, a gente não sabia, tá? Teve que aprender ligeiro. Então, os alunos também, além dos nossos conteúdos, eles estão tendo que aprender outras coisas. E é muita novidade, e é isso que eu gostaria de comentar com vocês. Gostaria que os colegas falassem das realidades, como é que está acontecendo na escola deles, como é que está sendo a devolutiva das atividades, se os alunos estão conseguindo, se não estão, enfim, porque muitas das coisas são cobradas dos professores, né? E agora, nessa pandemia, a cobrança era como a gente ia continuar dando aula. É possível ou não é possível? Por enquanto, é o que temos para fazer da maneira que estamos conseguindo, bem ou mal, mas estamos fazendo. E aí, agora a questão é, os alunos conseguem ou não aprender? Tem reclamação de tudo quanto é tipo, né? Então, é isso que me traz até aqui. Então, eu tô com papel de provocação, então eu vou começar a provocar. O que é aprendizagem? O que é aprendizagem, em primeiro lugar? O que é avaliação? Agora a gente está começando com umas perguntas que a gente fazia quando a gente estava na sala de aula e que nas nossas, eu não sei as reuniões de vocês, mas no geral, todas as escolas, eu estou há 15 anos formada em História, já dei aula para muitos lugares, poucas escolas eu tive formação, reuniões pedagógicas em que a gente sentava e fazia isso que a gente está fazendo aqui, de trocar, né? Até quando, isso é uma outra coisa que eu falei para a Simone, vamos fazer um grupo em que a gente pode falar coisas que a gente, né, que a gente sente aquela necessidade na escola, a gente não consegue falar. Essa
essa troca. E o que é aprendizagem? A gente não tem essa definição ainda, e aí nós estamos sendo cobrados. Então, a gente tem duas escolhas. Ou a gente se posiciona chorando, choramingando, dizendo, pois é, e agora? Vou cruzar meus braços, ficar olhando, né? Desespero. Ou agora a gente assume o papel e diz, não, eu sou professor, então eu tenho que agora eu tenho que assumir de alguma forma. Ah, mas eu não sou formado nisso. Quem disse que a nossa formação na universidade nos deu tudo que todo o suporte para a gente poder ser professor? Quem disse? Então, assim, eu acho que às vezes falta, e a gente, eu não sei se vocês chegaram a pegar nas redes sociais, nas últimas vezes, tinha colegas professores criticando os trabalhos de outros professores, de gente que está criticando pelos professores estarem se apropriando das ferramentas e decidindo fazer, mesmo com dificuldade decidindo fazer, e estão na crítica. Tá, mas e aí? O que eles querem que a gente faça? Que a gente sente, chore, vá contra... Tá, a gente vai ter que ir contra o sistema, mas a gente tem que ser inteligente. O que é ir contra o sistema? O que é ir contra o sistema? Jones, vamos provocar aí, professor de história. O que tu acha? Assim, né, é uma situação que é muito nova, né, a reflexão que tu provoca, né, o que é aprendizagem, né, como se dá aprendizagem, né, em tempos de pandemia, né, a gente está vendo aí uma escalada nos casos, né, e nas mortes também, um verdadeiro genocídio, né, está acontecendo aqui no Brasil, né, já sendo o segundo país com mais casos, né. Então, cara, eu na minha concepção de aprendizagem, assim, eu acho que quero, assim, pontuar que nada, na minha opinião, assim, nada pode substituir a sala de aula no sentido da relação entre professor e estudante, né? Eu acho que a troca na sala de aula, ela é insubstituível, e nem um tipo de modalidade pode dar conta dessa relação que a gente tem dentro da escola, da sala de aula, enfim, do contato real com os estudantes. E no sentido de aprendizagem, se dá de uma forma dialética, né, através do diálogo, e de a gente conseguir captar o que o aluno te dá de retorno, né, o que ele te mostra, qual é a dificuldade dele. Eu acho que a dificuldade nesse módulo de ensino à distância é justamente essa, a gente tem um deslocamento muito grande em relação ao que está acontecendo no mundo dos alunos. Porque não adianta a gente ter uma lógica mercadológica do ensino, né, produtivista, de simplesmente encher os alunos de atividades, né, tipo, uma lógica capitalista, produtivista, né, de produção de atividades, e a gente não saber, ou não ter a dimensão de se eles está sendo significativo, se eles estão conseguindo realizar, quais são as dificuldades, quais são o nível, qual o nível, né, de aprendizagem que eles estão. Então, eu às vezes me sinto preparando as atividades ali, né, meio que numa bolha, né, tu não tem aquele feedback dos alunos, como tu tem em sala de aula, né, na sala de aula, quando tu está explicando alguma coisa, e eles não estão entendendo absolutamente nada, tu vê na cara deles no momento, né, na hora, os caras estão boiando na tua aula, né, então tu já tem que dar um giro para tentar trazer para a realidade, né, e conseguir dialogar com eles. Então, nesse ponto, a sala de aula, ela continua sendo insubstituível. Jones, eu acredito que a pandemia, e eu não estou falando só de educação, mas eu estou falando no geral, ela escancarou muita coisa. E ela escancarou, sim, a educação. Ela escancarou o que a gente já sabia. Nós, professores que já estamos aí, a gente já sabia, né? Já sabia das dificuldades, e a coisa só tá mostrando. Quando tu fala nesse diagnóstico, nessa parada
nesse pensar, nem todo mundo fazia isso. Nem todo mundo fazia isso, né? Então, tá, mas e agora nós estamos sendo cobrados de uma forma diferente, e a sensação que eu tenho é, ou tu faz como tem que ser feito, ou tu repensa a tua prática, ou tu pira, sei lá. Não sei. Não, e também, assim, né, acho que muitos alunos também não têm o acesso como deveria ser, né? Eu vejo bastante pelo Estado. Muitos alunos têm condições precárias pra caramba, né? Na realidade da escola pública. E aí não tem internet, não tem um computador que funcione direito para poder baixar um texto. É muito precário. Então, o acesso dos alunos no ensino médio, eu vejo que ele é bem menor do que a realidade do município, pelo menos, assim, na realidade da escola que eu estou. Por exemplo, Johnny? Interessante. Sim. Mas aí também tem que ver, né, porque a escola do município que eu dou aula, ela é uma escola que os alunos têm já uma estrutura melhor, né? Agora, se você vai pegar, por exemplo, lá numa realidade de uma escola de periferia, aí tu vai encontrar outra realidade. Então, cada escola tem um contexto diferente, né? Dos alunos poderem realizar as atividades, enfim, tá aprendendo, né? É impressionante a diferença, porque na minha realidade, o Estado, a gente está com quase, olha, acho que 90% para mais de pessoas acessando a internet, e a diferença no município é gritante, assim, mas para mim no Estado os alunos têm mais acesso que o município. Adri. Eu ia dizer, no nosso caso também, Simone, nós temos uma parcela bem grande acessando, né, a sala de aula virtual. Na minha turma à tarde, por exemplo, eu fui surpreendida por alguns pais me pedindo um e-mail para mandar material, para não ter que ir presencial. Eu confesso que eu fiquei surpresa, porque o e-mail não é assim tão popular, né? O pessoal usa mais o WhatsApp, enfim. E, no entanto, eu criei uma conta específica para receber material, e eu recebo material. Fotografado, às vezes fotografado de cabeça para baixo, às vezes de lado, não importa, ele chega e eu desviro. Então, a gente tem realidades que são muito, muito diferentes mesmo, né? Fazer isso, equalizar isso, a gente nunca vai conseguir. Agora, eu já aproveito a fala do Jonas, que eu acho assim, nada substitui mesmo aquele contato com o aluno da sala de aula. Eu acho que isso realmente a gente não tem como. Só que a gente passou de um extremo ao outro. Então, inicialmente é 100% sala de aula e agora é 100% à distância. Eu acho que o que falta é conseguir se aproximar um pouquinho mais, é chegar um pouquinho mais perto, né? Porque eu entendo, na minha concepção, os alunos estão aprendendo, só que a gente, quando eu falo a gente, todo mundo, é o professor, são os pais, são também os alunos, a gente não pode cobrar de um momento que é diferente, nunca vivido, resultados iguais, porque a gente está cobrando coisas iguais daquilo que não é igual, né? Então, Adriana, te provocar, antes também não era igual, né? Eu já ia chegar lá também. Ai, que coisa, né? Avaliação, a gente já parou para pensar o que era uma avaliação antes. Nunca foi dito, nunca falado. A Simone está aqui porque é o assunto dela, né? Mas, é o assunto dela, é isso aí. Nem deu para a gente pensar direito, a gente nunca para pensar. Isso é uma coisa que eu falei para a Simone. Cara, o nosso modelo de educação é modelo estrangeiro, a gente não tem modelo de educação brasileiro, a gente não pensa sobre a educação no Brasil, e aí, como tu falou, do extremo, assim, agora, porque quando se falava vocês lembram, quando se falava acho que esse governo mesmo falava de educação à distância para séries finais, eu acho que era, as séries iniciais acho que não chegou a falar. Todo mundo imagina, capaz, nem pensar, né, nem pensar, e todo conspirou para que isso acontecesse. Agora, olha que interessante, quer ver? Olha a minha filha, tá? 11 anos de idade, nenhuma experiência de EAD na vida dela. Nenhuma, né? Da noite pro dia, tudo é EAD.
Olha a fala que ela fez. Ela me disse assim, sabe, que eu acho que eu estou aprendendo bastante em casa. E ela tá, né? Claro que eu estou incentivando, etc e tal, né? Eu disse, mas escuta, tu não vai mais querer voltar para a escola? E ela disse, não, claro que sim. Ah, mas eu acho que eu voltaria, deixa eu ver, para fazer educação física e também para fazer as provas. E eu acho que para fazer, eu não sei, tirar algumas dúvidas. Tu vê, ela está construindo um modelo. Adri, deixa eu pegar o teu gancho. A minha filha está na escola particular também, no segundo ano. E as mães, eu tô lidando com as mães também, né? O desespero das mães, dos coleguinhas e tal. E eu fiz uma fala para elas, uma mãe se desesperou muito, porque a gente acha assim, ela tá em escola particular, então todo mundo tem estrutura, e não é verdade. Muita gente tá ali tentando pagar a escola, mas não tem uma boa internet, não tem um monte de computador, celular à disposição. E eu tinha uma mãe muito desesperada, sabe? E dizendo, mas eles não estão aprendendo. Daí eu falei, olha, a gente tem que pensar o seguinte, nós nascemos numa geração em que a gente não... Eu fui ter internet na fase adulta, e a lógica deles é diferente. Eles têm uma lógica diferente. Tu vê isso quando eles tratam o digital diferente. Eles nasceram nesse momento, nesse meio. Então, assim, eles estão nesse processo, no processo de passagem. Eles estão vivendo o processo de passagem. É forçado? É muito forçado. Foi muito forçado. Mas quando que a gente ia fazer tudo que a gente está fazendo? Quando que a gente realmente ia usar a tal da tecnologia? Porque eu tenho certeza que vocês passaram por formação e ficavam ouvindo. Não, porque tem que usar tecnologia, né? Hoje, por exemplo, assisti a formação do Estado, não sei se os colegas assistiram, sobre metodologia ativa. E vá falar... Sim. Aí tu ouve, para quem é professor, e muita gente que deve estar ouvindo a gente deve dizer assim, eu tô cansado de ouvir isso. Tá, ok, a gente tá cansado de ouvir isso, mas a gente não coloca em prática, né? A gente só fica falando, né? A teoria é fácil, mas educar, ser professor é prática. E aí eu falei isso para elas, por isso vocês têm que entender que eles estão no processo, é a geração deles. E a gente tem dificuldade de entender porque nós não fomos formados assim, a gente não estava numa escola... né? Nós não tivemos esse digital, a internet na escola como eles têm. Adri, me diz uma coisa, como é que está sendo a área 1, assim? Depois eu quero perguntar para o Jones sobre o ensino médio, também sobre o Enem, né, Jones? Como é que está sendo a área 1, Adri? Como é que está sendo... Eu tenho um pouco de dificuldade, tá? Dessa questão da área 1 estar à distância, porque falando de escola particular, a minha filha está com aula todos os dias, agora eles entraram da 1h30 às 4h, ao vivo, né? E eles estavam enchendo de trabalhos, enchendo. Eu, como professora, estou em casa, estou do lado dela, né, tentando, mas tem muita criança sozinha. E na escola pública? Nós não temos essa teleaula, digamos assim, ao vivo, né? A gente não trabalha assim. O que eu percebo? Que as famílias com quem eu trabalho, elas até, a grande maioria tem acesso à internet, mas tem um desejo pelo papel, pelo buscar o trabalho físico, né? E a escola tem fornecido. Então, a maioria deles busca impresso e me devolve por fotografia, né? Mas, enfim, é a forma que chega e tudo ok, né? Tudo certo, sim. Eu trabalho com o terceiro ano, então já estou no finalzinho ali do ciclo, né, da alfabetização. A gente já tem trabalhado noções novas, né? As atividades voltam, a maioria delas completas, feitas. A gente indica links também, a título de sugestão, né? Quem quiser, porque tem muita coisa disponível no YouTube, vídeos bem curtinhos, enfim, para aqueles que têm essa condição. Fora isso, tem o livro didático, né? E a gente produz um material, na verdade, é montada uma aula com uma produção ali, com explicações, com o bonequinho, enfim, tem todo um trabalho ali, que é para aquele que não consegue acessar a internet, né? Ou que o livro não vai bastar, né? Numa forma de tentar alcançar. E através também do Lattes, né? Só que daí, como diz a Simone, a gente arranja formas, né? E tem que ser logo essas formas. Então, por exemplo, eu não fiz um grupo de pais, porque eu acho difícil administrar um grupo, né? São assuntos variados num único grupo, isso aí não entendo assim que possa ser tão bom.
Então, eu me comunico individual com essas famílias. E eu tenho vários, assim, que me mandam um WhatsApp, enfim. Eu noto crescimento, tá? Tem uma preocupação, né, com as noções novas, por exemplo, multiplicação, divisão, que vai chegar a hora, né? Mas, enfim, a gente vai fazendo um planejamento para ir tentando alcançar, né, esses grupos aí. Mas os trabalhos voltam, os trabalhos retornam, sim. Olha, Adri, eu tenho que te dizer que ali, quando você falaste, me chamou muita atenção que os pais te pediram um e-mail que não é uma coisa muito utilizada. Me chamou a atenção a consciência de certas pessoas, né? Às vezes a gente está tão preocupado com mandar aula, que hoje foi falado até no Estado, numa reunião que eu tive com o pessoal da escola estadual, que não adianta a gente fazer uma atividade que manda pegar, comprar materiais que não tem em casa, sendo que a pessoa não pode ir para uma livraria, né? Imagina, tem gente que está fazendo isso. Se foi falado, é porque tem gente que está fazendo isso. Então, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, às vezes precisa, né, o pai, e que legal que tem os pais conscientes também, eu fico bem, bem feliz, eu pego sempre o lado otimista da coisa para mim não surtar, né, vocês perceberam, mas faz parte. Mas também acho, Simone, que do começo das nossas atividades até agora, eu já noto uma evolução no meu próprio trabalho. Eu já noto diferença, acho que a gente vai aos pouquinhos qualificando, sabe? Porque na ânsia de acertar, às vezes a gente propõe algumas coisas que não faz sentido para esse momento, né? Então, eu acho que a gente vai melhorando. Vai sim. E ser professor é aprender, né? Acho que antes de mais nada a gente tem que ter até a humildade de dizer, não, eu não sei, mas eu vou atrás, eu vou procurar, eu vou buscar, eu vou estudar. E tudo que é ser professora não gosta de estudar, não tem como, né? Impossível. Eu concordo que não tem como substituir a relação professor-aluno em sala de aula, que nem o Jones disse, não tem. Ela é rica, né? Eu acho que é a coisa mais rica que existe dentro do nosso fazer, mas da nossa profissão, né? Mas eu tenho percebido, né? Não sei com relação ao Jones, que eu acho que depois ele vai falar. Acho que não começaram, né, a usar o Classroom na escola dele estadual, nem na minha. Sim. Mas já começaram? Aquela plataforma do Google, né? Não a nova que eles estão falando aí do estado. É que, na verdade, é o Classroom. É o Classroom mesmo. Do Google, né? Isso. Do Google. Sim. Só que eles fizeram um e-mail institucional, né, para padronizar. Eles fizeram eles só fizeram algumas alterações, ela é um pouquinho diferente daquela que a gente está usando, né, Adri, ali no município. É o mesmo Classroom, né? Mas com algumas adaptações. E o pessoal. Só que então, a realidade da escola onde eu trabalho, a estadual, até então era o WhatsApp. Não tinha o Classroom. Eu trabalho com o Classroom no município, tá? E sem esse amparo institucional, inclusive, né? Quero deixar bem claro aqui que foi por conta e risco da nossa escola, da nossa gestão, ali da gestão da escola, dos professores, da coordenação, que entenderam por bem fazer assim. E os meus colegas estavam falando que do trabalho dos professores, a coordenação também hoje estava elogiando, disse que teve coisa que a escola não deixou a desejar em nenhum momento, mas a interação ficou faltando. Claro, nós não temos essa experiência do Classroom. Com o Classroom, essa experiência, ela é um pouco mais, se torna um pouco mais possível essa interação com o aluno, né? Talvez não da forma que a gente gostaria, porque eu não consigo também olhar para o aluno e já entender, assim, pela tela o que está acontecendo com ele. E, às vezes, eles não abrem a tela também por diversos fatores, né? Ou, às vezes, já vi gente falando que tá com vergonha do lugar ali onde está, que o cômodo é muito pequenininho. Então, tem todas uma problemática também para a gente pensar. Mas, e eu não tenho usado, assim, ao vivo com os alunos do município por N fatores. Mas, assim, gente, eu posso dizer que a experiência no município tem me mostrado algumas coisas legais, sim.
tem coisa bem chata, né? Hoje de manhã, a Adriana tá ali para confirmar, alguns alunos manifestaram que não estavam conseguindo acompanhar. Mas tem coisas que, nos e-mails que eles me mandam, eu faço as intervenções por e-mail, né? Às vezes eles não querem colocar na plataforma porque tem vergonha de se expor, mas me mandam as perguntas e dúvidas por e-mail. E aí eu vou respondendo, né? Às vezes eles cometem erros, me mandam coisas que não era para ter mandado, enfim. E aí a importância de a gente ir alfabetizando também digitalmente as crianças, não é só matemática que eles estão aprendendo isso também, de ler, de saber selecionar aquilo que a professora está pedindo nesse dia, nesse horário. Daí eu mandei errado, a professora, ela me corrigiu, de eu me policiar. Então, individual. Aí outro dia eu fiquei pensando, quando que não é aula? Simone, será que não é aí a história da autonomia que a gente sempre fala e não, né? E os alunos não conseguem desenvolver em sala de aula tal da autonomia? E o quanto que eles são dependentes da gente, a gente às vezes torna eles dependentes, né? E não precisaria isso. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eles são extremamente dependentes. Quando é que eu fiz isso propositalmente? Tornei-os dependentes de mim de propósito. Eu não quero isso. Eu não quero que eles sejam dependentes de mim, entende? E ao mesmo tempo... mas alguns querem. Relações de poder, hein? Relações de poder. Relações de poder. Olha só. E aí eu fico... E outra coisa que me questionei, pessoal. Quando é que eu pude, de fato, parar e atender aquele aluno sozinho? Nunca. Eu dou matemática há mais de 10 anos. Sim, já atendi aluno individualmente, mas tipo, é 2 minutos e depois eu vou ter que socorrer aquele que tá pendurado na janela. Né? Não tem como! Não tem como! E as dúvidas em matemáticas, elas são profundas. Então, assim, tu teria que parar, atender, sentar do lado do aluno e ficar com aquele aluno por vários minutos, quiçá horas. Entendeu? E no e-mail, eu trato dele. Já que tu tá falando de e-mail, né, eu já falei que a gente tá com WhatsApp no estado, no município isso não aconteceu. Gente, eu tô traumatizada com o WhatsApp, tá? Eu estou traumatizada. Eu fiz a bobagem, eu tinha me negado, mas eu acabei cedendo, tá? E isso é uma coisa que eu quero ouvir de vocês, o que vocês acham? Porque a gente cede. A gente acaba achando que, não, mas deixa que eu faço, não tem problema. Então, a minha pergunta é, qual é o limite das coisas? E nós estamos perdendo o limite das coisas durante a pandemia. O WhatsApp, ele é algo muito pessoal. Ele é muito pessoal, o celular da gente é muito pessoal, né? E aí, eu tenho grupos de cada turma, as 4 turmas do Fundamental, do História e Ensino Religioso no Estado. E aí, quando eu vi, era meia-noite eu estava respondendo, era 7 da manhã eu estava respondendo, era meio-dia eu estava respondendo, e agora meu celular está bombando ainda. E aí o meu marido falou assim, bom, faz alguma coisa, tu tá estressada, não responde. Mas daí tu começa assim, mas se eu não responder, como é que vai ser? Tu começa a ficar angustiado. Aí eu fiz um textinho hoje e postei para eles. Pessoal, é o seguinte, sou professora de manhã no município, né? Eu tenho teletrabalho no município e vou atender os meus alunos de manhã no município, à tarde, da 1h30 às 5h30 eu atendo vocês. E não deu muito certo, eles continuam mandando, mas qual é o limite das coisas? Até onde nos cabe? E vou contar uma outra coisa. A minha mãe é professora do Estado, tá? Numa outra coordenadoria, e lá falaram os alunos não vão conseguir pegar atividade no colégio, vocês têm que ir nas casas buscar. Tá? Então, assim, acabou. E aí, assim, até onde nós também deixamos isso acontecer? Né, Jones? O que tu acha? Será que nós não deixamos isso acontecer? Será que nós perdemos completamente o limite das coisas quando a gente leva trabalho para casa e daí a gente olhava, mas é normal, isso faz parte do nosso trabalho, levar trabalho para casa. E agora a gente está dentro da nossa casa, como todo mundo da pandemia,
porque eu ia fazer a piada do shopping, ainda bem que tu já falou sobre isso, né? Nós estamos trabalhando, agora o município fechou novamente, lá na minha escola do município nós estávamos indo duas manhãs lá para planejar, e agora sim entrou na nossa vida completamente. E nós precisamos nos organizar como profissionais que somos para entender, tá? Agora minha vida pessoal, profissional, 2 escolas. Mas aí eu tenho milhares de mensagens da coordenação e da direção no meu celular em que eu tô me perdendo. É sério, eu tô me perdendo. E aí? Qual é o limite das coisas, Jones? Bem importante essa tua reflexão aí, porque assim, ó, a gente tá trabalhando 25 horas por dia, né? Então, assim, a sobrecarga é enorme, e aí aumenta a ansiedade, o estresse, porque além do trabalho, a gente tem as questões da vida fora da escola, enfim, né? Tem os filhos, tem a coisa da casa, tem o lanche. Então, eu, particularmente, para mim, o celular, por exemplo, o WhatsApp que tu colocou ali, eu tô sem, porque o meu celular estragou fazem uns 3 meses, 4 meses, e eu não fui atrás de consertar, e nem tem dinheiro para comprar outro. Então, assim, ó, o que o WhatsApp estava em termos de saúde, estava me gerando ansiedade enorme, porque era o tempo inteiro, né? Mas tem o Messenger, então as coisas... Então é mensagem da escola, do município, do estado, dos alunos, da coordenadora, dos colegas perguntando tal coisa. Enfim, começam a ter um acúmulo de questões e quando a gente vê, a gente está indo até as 4 da manhã, planejando a aula, respondendo mensagem, e-mail, WhatsApp, Messenger de todo lado. Então é como se fosse um bombardeio, uma sobrecarga de trabalho enorme, e a gente daí a gente não pode nem ir no shopping, né? É um absurdo isso, né? Então o que eu acho, assim, gente, que é aquela coisa, né? Eles estão... Daqui a pouco a gente vai estar acorrentado, né? Assim, não tendo mais tempo para nada. Se a gente bobear... Mas né? O que a gente está fazendo para isso também? Para tudo, vamos lá. Tá, a gente pode aqui, pode ali. Esses dias eu mandei mensagem para minha coordenadora e pedi desculpa, porque daí aí até a gente faz isso. Eu não me toquei, que olha que horas são. Eu estou trabalhando aqui. E daí eu que estou trabalhando, ela não tá, e daí eu mandei mensagem, sabe? E, nossa, perdeu completamente, a gente está perdendo completamente a noção das coisas, e já não tinha muito, e a gente está deixando, porque a partir do momento que eu respondo os meus alunos fora do horário, eu estou dando permissão. Pessoal, deixa eu interromper um pouquinho aqui, me lembrei, escutando vocês falar, me lembrei do que parece que foi uma aluna do irmão Guerini que falou para uma colega minha, tô trazendo a fala da minha colega, porque a gente essas discussões aqui, né, a gente tem com os demais colegas que a gente pretende trazer mais tarde para o grupo. Assim, ó, gente, a pandemia, ela não revelou só, mostrou, porque ela já existia, né, ela não acenou somente as desigualdades, que alguns se negavam ainda a admitir que elas existiam, né, agora não tem como, né, ela mostrou, além das desigualdades, as incompetências. Isso partiu do alunado, tá? Do alunado, e que eu tive que concordar. E aí, eu vou dizer mais para vocês, essas desigualdades que a gente tanto fala por parte dos alunos, a gente vive, né, enquanto professor, porque o professor também, eu vejo que é uma classe que vive uma vulnerabilidade, sabe? Problemas financeiros graves. Então, sim, não é só o aluno que tem problema de acesso à internet, é professor também. Eu tô aqui no interior de Ana Rech, na casa da minha mãe, porque ela é de risco, né? Eu tenho apartamento, mas eu tô aqui com ela porque eu me propus a fazer todo o trabalho fora de casa, mercado, para ela não precisar se expor.
Primeiro, não estou conseguindo fazer esse trabalho de filha, porque eu estou toda hora, ou é trabalho de estado, ou é do município, ou é as minhas coisas da pós-graduação, porque eu sou aluna também, né? Então, não estou conseguindo fazer esse trabalho, tá? E, às vezes, aqui no interior, a coisa pifa, eu fico incomunicável. Então, dá um desespero danado. Então, eu não consigo trabalhar, né? Eu não consigo ser a filha que cuida de uma idosa com um monte de problema de saúde. Eu não consigo dar conta de segurar minha mãe em casa, que às vezes ela se obriga a ela a ir porque eu não saio da frente do computador. E não consigo sair porque é meu horário de trabalho. Eu digo, mãe, é horário de trabalho. Tu percebe também que a gente vive... Eu gostaria muito, vou repetir, que os alunos escutassem aquilo que a gente está falando. A gente tem a vida muito parecida com a deles. Muito. Eu acho que essa desigualdade, ela existe. Ainda mais se tu é professor da escola particular, do estado e do município. Tu consegue perceber essa diferença. Não vamos ser hipócritas, a gente percebe a diferença e ninguém está trabalhando por amor aqui. Está todo mundo trabalhando porque precisa de verdade, por mais que a gente goste. Então, existe a diferença, sim, com certeza existe. E eu acho que a gente precisa colocar, sim, a nossa rotina, nosso cotidiano. Não sei, de repente, se são só professores nos assistindo, eu espero que muita gente que não é professor também esteja, para entender como é que funciona, porque eu estou com uma lista de coisas para fazer, de burocracia, não é só o planejamento, é a burocracia. Por quê? Tu tem que provar que tu deu aula, tu tem que provar o que tu fez, porque nós vivemos numa sociedade muito conservadora, e o nosso título aqui é Caxias do Sul, né? São caxienses. A sociedade, ela é conservadora, então... e aí falta um pouco essa noção, né? A educação ela já não é muito valorizada há muito tempo. A ideia do tecnicismo, né? O que pesa isso numa cidade como a nossa, isso reflete completamente na nossa vida. E cabe a nós também responder. Eu acho que a gente tem que começar a responder sim. E responder com uma live como essa e outras tantas que a gente pretende fazer é para dizer, não, a gente sabe o que a gente está fazendo, porque o pai e a mãe estão do lado agora. Eu recebi mensagens dos pais, eles estão do lado questionando as nossas aulas agora, não tem mais fechar a porta e dar aula. Eles estão olhando para as notas, nós estamos completamente expostos, e eu tenho colegas que estão se negando a fazer, não tem mais como se negar, a gente tá agora, assim, ou tu é, tu não tem mais como fazer de conta, não tem mais como fazer de conta. Eu recebi várias críticas, Majô, a respeito das práticas de gravação de vídeo das minhas aulas de matemática, e eu tenho recebido muito pedido do ensino médio agora, mas eu não sou mais professora do ensino médio. Então, e já está sendo, que nem disse o Jones antes, a gente está trabalhando mais que 24 horas por dia, e eu não vou dar conta de ajudar, infelizmente, o ensino médio, mas não é por má vontade. Eu respondo para eles, eu explico os meus motivos, enfim, e de fato... Mas, assim, por que eu recebi crítica por estar gravando? Não entendi, sabe? Como é que se ensina matemática à distância? Então, não é para mim estar ensinando matemática, é para mim estar fazendo o quê? Sabe? Porque tem alunos com muitas dificuldades, né? Então, a gente espera, mas é conteúdo, objetivos mínimos. Sim, mas objetivos mínimos a gente também trabalha bem. E tem que trabalhar, né? Eu digo, não tem como olhar para o livro e você entender sozinho aquilo que está lá, mesmo sendo conteúdo do ano passado, enfim, eu fico me questionando, né? Por que não fazer? Eu acho que a gente vai ser sempre criticado, de qualquer forma. A gente vai estar sempre sendo criticado. Quando tu não faz, quando tu faz, tu sempre vai ser criticado. Agora, se a gente tem consciência, se a gente acredita no que a gente está fazendo, tu tem consciência, tu sabe defender a metodologia que tu usa, por que tu usa, se tu sabe fazer isso, quais são os conceitos, eu sei dominar a minha área, sei por quê, e consigo relacionar, e consigo mostrar para as pessoas que tipo de profissional eu sou, tá tranquilo, eu não acredito que tem aqui, acho que a gente tem que ouvir e entender, ok, mas eu acredito no que eu tô fazendo. Falando no ensino médio, Joanis, o que tu acha sobre o Enem? O que tu acha? Eu sei que duas coisas, tá? Sobre ensino médio. Eu sou professora de ensino fundamental, mas já dei aula há muitos anos no estado, nas 4 disciplinas da Humanas.
sociologia, filosofia, geografia e história, nós somos gênios, dominando 4 áreas do conhecimento, é uma coisa impressionante, mas sou formada em história, e 2 coisas. Uma, eu quero saber o que tu acha sobre o Enem, sobre eles manterem o Enem, e outra, o que tu acha, tu sendo professor de fundamental e médio, o que tu acha sobre... Eu vou te dizer o que eu acredito, tu me diz o que tu acha. Eu acredito que a nossa formação, ela tem uma defasagem tão grande na nossa formação de universidade e depois, eu acredito que o grande buraco, olha só a minha teoria, o grande buraco da educação, dentro da educação básica, é o Fundamental 2, tá? Vou jogar essa teoria para ti, o que tu acha. Que nós temos professores de ensino médio dando a mesma metodologia no ensino Fundamental 2, a mesma coisa. Ao mesmo tempo, nós temos um 6º ano saindo do Fundamental 1 completamente perdido. Então, eu não acredito que alguém que dê aula para o Fundamental 1 é a mesma aula do Fundamental 2, a mesma metodologia como ensino médio. Eu acho que a gente tem que pensar de formas diferentes e eu não acredito que isso aconteça. Eu acredito que os professores no geral, pensam tudo não o Fundamental 1, mas o 2 e o médio da mesma forma. O que tu acha sobre isso? Bom, sobre o Enem, então, eu acho uma brutalidade, né? Agora foi adiado, né? Se eu não me engano, né? Mas, enfim, a intenção do governo por parte do governo, era nem adiar, né? Era fazer. O que isso acarreta? Escancara mais ainda a brutal desigualdade que é esse país, que como vocês colocaram, essa pandemia, se teve alguma coisa que ela fez foi escancarar muito, assim, a sociedade que a gente vive, né? De uma extrema desigualdade. E o Enem, realmente, ele vai impactar nisso, né? Porque os alunos da escola pública e que têm condições precárias, né? Eles vão ser prejudicados, né? Mesmo a gente tendo todo esse cuidado e tendo um esforço enorme por parte dos colegas, eu vejo colegas trabalhando muito, né? Professores, enfim, é inevitável que tenha uma diferença lá na frente. Tá cortando. Eu acho que vai ter mais uma desigualdade em relação ao acesso, porque os alunos do ensino médio, eles, além dessa preocupação em estar entrando numa universidade, enfim, fazendo vestibular, eles também têm a questão de estar desempregado, de ter que contribuir com a renda da casa, né? Então, a maioria dos meus alunos, por exemplo, terceiro ano, a preocupação deles é emprego. Não é nem assim, tipo, entrar... Muitos, assim, que eu vejo, tem uma condição, assim, e muito boa na faculdade e seguir a carreira, assim, ensino superior e seguir... Jones? Ele está congelando. Congelou a imagem. Mas a internet está ruim, ultimamente está bem ruim mesmo. O excesso de uso, né? Faz parte. De repente ele teria que sair e voltar, de repente. Ou fica perto do derrubar ele. Derrubar ele, ele volta? Eu vou sacanear, vou derrubar ele. Não adianta. Internet. E a gente fala de internet do Brasil. Mas tá oscilando bastante, né? A gente tá, às vezes, dando aula, tentando... Até os vídeos, eu acho. Imagina a Simone no interior, como é que fica. Porque sim. Lá no meio, tentando... Não. Eu acho que ele vai tentar entrar de novo. Ó. Lá no meio, tu tá tentando resolver a situação e não conseguir, né? Me diz uma coisa, a gente decidiu fazer 1 hora só de live, né, Simone? Porque é muito tempo, né? E as pessoas não ficam muito tempo assim, né? 1 hora, de 1 hora assistindo. Adri, tu tem experiência de SMED também? Eu trabalhei um período lá.
Trabalhou. Trabalhei. E a visão é muito diferente quando tu está lá dentro de quem está só numa sala de aula. Vamos perguntar para quem não entrou na SMED, não sabe como é trabalhar lá dentro. Olha, eu entendo que as pessoas que trabalham lá são pessoas que têm a experiência da sala de aula. Uhum. Na verdade, tudo aquilo que é pensado para tentar ajudar, né? Então, não que nem... Voltei não aí, que gente. Mas Não, tu acha... que consiga, mas na verdade a intenção é essa, porque é baseado nesse conhecimento, né? E tu acha que tu, só para a gente, né, fechar essa ideia, tu acha que professores que têm acesso à direção, à coordenação e à própria secretaria municipal ou à coordenadoria, eles têm uma visão diferente? Eles têm uma visão diferente das coisas? O que tu acha? Como assim, Major? Em relação à própria escola e ao desenvolvimento de uma escola. Quando tu tem acesso ao administrativo, tu tem uma visão diferente, tu acha? Ou isso não muda? Para quem está na sala de aula e para quem está tendo acesso a isso? Adri, eu acho que a Major, pelo que eu conheço a Major, ela deve estar ela está pensando naquela famosa frase: todo professor deveria passar por um cargo de gestão para conhecer o que é uma escola. Eu acho que ela está pensando nisso. É o que sempre dizem, pelo menos quem passou, diz isso, né? Eu não cheguei não acessei isso ainda. Mas é a mesma situação, por exemplo, que quem está numa direção de escola, né? Não é diferente, tu enxerga a mesma coisa de visões diferentes. O objetivo é sempre o mesmo, né? Só que são situações que mudam o tempo todo e tem que achar solução para as coisas, né? Outro dia eu estava na escola, por exemplo, e vi uma das minhas gírias muito preocupada, né? E ela disse assim, meu Deus, agora a gente está imprimindo tanta folha e tal, nossa, já deu 15 mil cópias, e agora é a vez dela de pensar sobre isso. E aí as pessoas vão dizer assim, mas é só pensar numa cópia, só pensar em número de folhas, mas para esse momento é o que precisa pensar. Então... Tu sabe que eu já tive em várias escolas aqui, não vou citar nomes, mas quem me conhece já sabe de algumas escolas de todos os tipos, de todas as gestões, e dependendo da escola que tu está, tu começa a valorizar muito a gestão escolar, muito. Né? Uhum. Principalmente a organização. Eu tive escolas que não tinham uma organização, não conseguiam se organizar, né? E de repente, tu sendo professor, tu não está preparado para uma administrativo e tu tem que entender isso, não sei. E eu já tive escolas muito organizadas que tu fica assim, nossa, que diferença que faz uma gestão escolar. Que diferença que faz quando tu começa a rodar um pouco, a girar em experiências diferentes, né, em realidades diferentes, como isso faz diferença para a nossa vida, para a vida da comunidade escolar, para os alunos, como isso faz diferença. Algumas coisas que para a gente passa despercebido, mas que quando tu vê organizado, aquilo acontece de uma forma muito interessante. Como isso faz diferença, né? Mas pensa comigo, são as mesmas atuações em tamanhos macros e micros, porque numa sala de aula, isso que tu falou, é perfeitamente adaptável. Não é? É verdade, é verdade. Perfeitamente adaptável. É uma questão de aprender a coordenar, né? Muitas pessoas. Exato. O teu planejamento enquanto sala de aula faz toda a diferença e que diferença faz, inclusive, lá na ponta naquela família. Então, são em locais diferentes, mas a atuação é a mesma. O planejamento é fundamental, né? Conhecer aquela realidade, adaptar, não ter aquele pensamento sempre fixo e conseguir entender as mutações e conseguir trabalhar com elas, faz diferença em qualquer lugar, na minha opinião. É isso aí, adaptável, pessoa adaptável, né? E nem todo mundo né? Mas seria quase que um critério aí para a gente poder seguir numa escola, né? Jones, voltou, Jones. Seja bem-vindo novamente. Eu não sei se eu te derrubei ou você caiu, mas tudo bem. Estamos de volta. Ou alguém derrubou, né? A gente, né? Foi ela, Jones. Ó a teoria da conspiração, hein? Ó a teoria da conspiração, hein? Eu não ia te contar, Jones, mas foi elas. É? Não, essa relação de poder, não vem com essas relações de poder, por favor. Não venha com isso. Foi o gabinete do ódio.
Não venha com essas teorias da conspiração aí, vamos botar Foucault no meio, vamos começar a viajar, porque somos professores de humanas. A gente tem 2 professoras de humanas e 2 de exatas aqui. Jones, e dá para se comunicar muito bem. Jones, segue a tua linha de raciocínio, por favor. Você lembra o que você estava falando? Então, não lembro qual que era o ponto exatamente que eu parei. A gente estava falando sobre o Enem, né? Sobre o Enem, do Enem. ensino médio, né? Isso aí. Então, o que eu vejo, assim, os alunos com preocupações que transcendem, assim, a vida que a gente, às vezes a gente tem uma impressão de que eles estão, assim, a vida deles é o vestibular, entrar na faculdade, mas o aluno de escola pública, e nessa situação de crise que a gente está, e que está cada vez pior, em vista da pandemia, enfim, como agravante, né, as preocupações deles vão além, né, sobrevivência quase, então é arrumar um emprego, é terminar o curso do Senai, muitos alunos de escola pública, eles fazem curso técnico, profissionalizante, né, então escancara mais ainda que o acesso à educação superior, ensino superior, ele acaba sendo para alunos mais, assim, que têm condições melhores, né. Essa diferença já existia e ela piora, né? Se agrava. Eu estava acompanhando as aulas, não que eu acho que as escolas particulares estejam fazendo muito melhor, tá? Eu acho que eu tenho críticas também principalmente o excesso, não tem a ver com metodologia, tem a ver com excesso, que a ideia é que eles acabem logo, né? Isso como mãe, antes de mais nada, porque eu já dei aula em escola particular, não dou mais, não leciono mais em escola particular, mas tem algumas questões importantes, por exemplo, tá? De tu ter um QR Code para fazer uma atividade diferente para as crianças pequenas, ou fazer ali um aplicativo que tem uma realidade, uma questão virtual. Então, eles têm existem algumas coisas que fazem com que os próprios pais achem, nossa, mas isso é impressionante, isso é incrível, e é isso que faz a diferença. E às vezes não é. Às vezes não é. Às vezes, como a Adri diz, o planejamento, né? O objetivo. Qual é o objetivo? Onde a gente quer alcançar? O que é aprendizagem? Né? Nós estávamos discutindo na escola sobre isso. Será que fazer uma atividade menor, com um objetivo só, que tu consiga atingir aquele objetivo, conseguiu, é isso? Do que fazer, às vezes, várias atividades com muitas habilidades que não se alcança ou não faz sentido, né? Porque, no meu ponto de vista, a aprendizagem tem a ver com fazer sentido. Se não faz sentido para aquela pessoa, né? Eu acho que o Jones vai entender quando nós somos professores de história, ficamos dando aula, às vezes, expositiva, e passamos o tempo todo dando palestra, porque o cara domina muito história, né? E daí fica fazendo, né, dando palestra, achando que é o... E aí os alunos estão ali, eles estão boiando, como tu disse antes, completamente, e os professores achando aquilo a coisa mais... Mas só um pouquinho, qual é o objetivo da coisa? Qual é a ideia? Né? Qual é realmente a ideia da aprendizagem? Eles não estão entendendo bulhufas e é isso aí? E a gente vai deixar assim? Né? E, Maju, observar tudo isso que você está falando é o papel da avaliação, né? Que eu não sei como é que tem gente que fica tão brava comigo, que diz que como é que vai avaliar? Mas, gente, que nem diz a Adri, o planejamento é fundamental. Que nem você está dizendo, você tem que ver se faz sentido, se alcançou o objetivo, porque não é planejar por planejar qualquer coisa, enfiar qualquer coisa goela abaixo, não. É você planejar a construção de algo que faça sentido para alcançar tal objetivo. Se você tem um planejamento, se você tem um objetivo, o olhar sobre esse caminho, sobre esse processo é o papel da avaliação. Então, a avaliação, ela já está dentro daquilo que a gente está fazendo. Resta saber qual é a finalidade que você vai dar para essa avaliação. Se é meramente classificatória, né? Se é quantitativa, se você vai usar isso como instrumento de poder, né? Também pode ser, né? Para classificar, para segmentar, para excluir. O que você vai fazer com os resultados dessa avaliação, né? Você vai usar como diagnóstico para fazer as intervenções corretas, para colaborar com a formação do estudante, para que essa avaliação seja formativa e que atinja teu objetivo, ou vai ficar por isso mesmo? Se ficar por isso mesmo, não tem sentido também, né?
A gente vai fazer uma live ainda, né, Simone, falando sobre avaliação, que eu acho que é um dos pontos que eu, quando comecei a dar aula, um dos pontos que mais me incomodava é a questão da avaliação. Sempre me incomodou muito, muito, muito mesmo. Mas uma coisa que eu acho também, quando os nossos colegas professores, no geral, as pessoas, a tendência do ser humano sempre é negar, né? Quando tu não sabe, tu critica, né? Tu bate, né? Mas isso não dá certo. Não dá certo. Às vezes a pessoa olha para o Classroom. Quando eu comecei a usar o Classroom, eu ficava apavorada. Mas tu começa a negar aquilo, né? Tem uma tendência de negar, porque tu não sabe. Aí tu começa a dizer, não, mas é muito ruim. Eu não sei fazer vídeo no YouTube, Simone. É muito errado o que tu tá fazendo. Não se faz vídeo no YouTube, mas eu não sei. Tu entendeu? Existe uma, né? Começar a criticar porque a pessoa não sabe fazer, então ela vai negar. E a gente tem essa tendência de ficar, as pessoas ficam negando porque elas têm dificuldade, não conseguem assumir, e daí olha para o outro que sabe e diz, mas eu não sei fazer, e tá errado, não é bem assim que se deve fazer. Olha, mas um exemplo bem rápido. A gente não sabia usar o Classroom. A gente foi procurar aonde? No videozinho do YouTube, olha só! E a gente aprendeu! Que coisa! Não tem. Assumir que não sabe, né? Em relação a isso, esse mundo que a gente está, assim, de live, né, e exposição nas mídias, né, e videoaula, enfim, aí eu sou aquele, o cara meio dinossauro, assim, em relação, assim, às tecnologias, né, eu tô apanhando bastante. Eu também. Né, eu sou quase um arcaico, assim, nessa questão aí. Mas eu também. E aí fui gravar uma videoaula, outro dia fui tentar gravar uma videoaula, e aí quando eu vi, eu olhei no tempo lá, estava 25 minutos, eu não saí das causas do processo lá era da Revolução Russa. Eu não tinha chegado, eu estava ainda na Rússia pré-revolucionária, então tipo, não vai dar. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar, aprender, né, na verdade, né? E não é fácil. Ainda mais para quem é velho na causa aí, né? Tipo, sabia que existe uma geração que não é digital. Oi? Sabia que existe aplicativo de edição, né? Não sacaneia. Então, tem, né? Mas... A Simone tá decidida agora. Depois tu me passa aí Mas a Simone, é bem isso, né? As pessoas acabam criticando porque, na verdade, no fundo a pessoa não sabe fazer, e daí ela vai começar a falar mal, né? Em vez de, mas eu também poderia fazer, quem sabe? E é esse esforço que a gente vai ter que fazer agora, começar a se mexer, né? Não joga fora esse videozão aí. A gente te ajuda a editar, aproveita esse material. Eu me indignei, daí deletei tudo, comecei umas 3 vezes de novo. 25 minutos de vídeo ele deletou. E aí, não, deixa, eu vou fazer outra hora. Enfim, mas é uma coisa que não é fácil a gente fazer também, né? Não é que nem a gente tá lá na sala de aula, enfim, tem toda uma situação. Tu tá falando para um computador, tá falando para um celular, tu não tem o contato humano. Mas estamos aprendendo, né? Muito estranho mesmo. Mas queria falar? Esse processo é um processo imaturo ainda. Eu falo na sensação que eu vivo, né? É um processo imaturo. Então, por exemplo, isso que aconteceu com o Jonas aí, me aconteceu, por exemplo, eu montando uma aula de ciências, que eu tenho 2 turmas de ciências também, né? Aquela aula ficou gigantesca, ficou imensa, enorme. Não dá para esse momento, não dá para ser assim. É muita leitura, então assim, vamos alçar a mão de um vídeo, vamos alçar a mão de um áudio, vamos tentar colocar um pouquinho de tecnologia, então faz um pouco de leitura, um pouco aqui. Como é que eu descobri isso? Durante o planejamento, depois que eu tinha terminado. Ou seja, eu fiquei muito tempo fazendo isso para, na próxima, entender que eu precisava melhorar naquele sentido. Então, é um processo ainda meio imaturo, assim. E cada material vai ficando melhor, né, Adri? Cada material fica melhor, e daí tu vai pegando as manhas aqui, vai indo. Eu acho que eu sou um pouco, que nem a Simone, um pouco otimista nesse sentido, assim. Eu acho que é uma oportunidade enorme da gente aprender.
de aprender. Nós estamos aprendendo muito e é muito legal. Por mais que tenha gente com muita raiva, porque daí tu ficar com raiva e tu não sabe ficar com raiva, mas, né, tem que passar a raiva e dizer, não, mas eu estou aqui para aprender, vamos seguir em frente. Vamos lá, sabe, né? Tem muitas coisas que tem que mudar, né? E entre elas o nosso pensamento também, enquanto se coloca nesse momento. A Simone sabe dessa história, né? A gente passei atividade para uma turma, né? E eu passei as respostas, passei os exercícios e já passei as respostas. E uma aluna me mandou um e-mail privadinho, assim, ela não quis falar para a turma toda. E aí ela colocou assim, prof, eu queria te contar que eu acho que tu não se deu conta que tu mandou as respostas. Do tipo assim, ó, tá vendo? Ninguém vai te contar que tu errou, que tu mandou as respostas. Por quê? Porque na cabeça dela, ela espera que eu não favoreça. E, na verdade, eu respondi para ela, querida, muito obrigado, mas isso não foi um engano. Na verdade, era uma forma de ajudar, porque daí tu já pode ir comparando enquanto tu tá fazendo, se tu tá chegando lá ou não, e depois qualquer coisa tu pode me perguntar. Então, não é só o professor, é imaturo para todo mundo, é um processo novo para todo mundo. E lindo, um processo lindo, porque a gente está crescendo muito, né? E autoconhecimento, né, Adri? Tu ter autoconhecimento, que isso é uma coisa que a gente tem que começar a entender, né? Ai, mas eu não consigo fazer vídeo, tá? Mas o que me bloqueia? A minha insegurança, que tipo de insegurança? Isso é uma questão pessoal? Essa questão pessoal vai muito além da nossa formação, né? E aí é uma questão de eu consegui, olha só. Então, nós também estamos aprendendo e se colocar isso, né? A gente, às vezes, os professores se colocam, às vezes, como eu entro na sala de aula e eu domino tudo, mas a gente perdeu esse domínio. E agora? O que a gente faz? Ai, sabe o que, pessoal? Para encerrar, porque já está dando ali o nosso já está na horário, hora. Eu espero, assim, que não seja somente os professores que estejam assistindo, escutando o nosso diálogo, e que eu gostaria, sabe, de pedir para os alunos também que eles não desistissem, porque assim como eles estão desesperados tentando aprender, a gente também está. E por mais que a gente que a gente queira voltar ao presencial e está amarrado a esse modelo por enquanto, a gente faz questão que dê certo, né? Porque a gente está trabalhando muito. Então, assim, ó, por consideração, nem que a pessoa não quer. Eu sei que tem gente que não quer estudar assim, que não gosta, mas eu gostaria tanto que pelo menos tentasse, porque a gente está sofrendo bastante para que as aulas cheguem até os alunos. E os colegas, assim, ó, todos, de todas as áreas, assim, eu não vi ninguém se negando, na verdade, a fazer o seu trabalho. E também vou contar uma coisa para vocês, tá? Não contem para ninguém. Mas agora tá ao vivo ali, né? Todo mundo vai ficar sabendo. Eu dei um pulinho no shopping, mas não tinha nenhum professor. É culpa da Simone. Por isso que o caso... Eu dei um pulinho no shopping, mas só que assim, ó, a única professora era eu, porque eu não vi ninguém. O professor nem tem dinheiro para ir pro shopping. Né? Não. O cara me fala não chora. É uma coisa eu não fui comprar mesmo, eu só passei no shopping, né? Ai, meu Deus. Adri, últimas palavras, por favor. Só para agradecer, né, pelo momento super agradável, né, e saber que a gente está na luta, né, e é uma luta muito boa, né, que trouxe aí muitas coisas diferentes, né, que ainda está em processo, mas é isso, a gente segue, né, e agradecer vocês, gurias, pelo convite, foi muito agradável, muito bom. Obrigada. A gente que agradece, tá? Fala, Jones. Então, eu acho que a gente tem que ser, mais do que nunca, nesse momento, protagonista, né? Os professores, e também ser resistência, porque a gente tem aí uma ofensiva contra a educação, a gente tem um governo que odeia professor, tá? A gente tem uma lógica privatista que é de destruir a escola pública, de transformar, e não se admirem, né, se o governo, esse governo que está aí, não usar a pandemia para querer implementar ensino à distância e acabar com a educação pública,
né, porque é uma lógica neoliberal privatista. Sim, sim. Então, a gente também tem que ficar muito esperto com isso, né, e também está sendo um desafio, né, tentar educar, ensinar os alunos nesse contexto aí, e quero agradecer também o convite, as gurias aí, e sempre é bom debater, né, educação, né, e a atual condição que a gente se encontra aí, né, na realidade. Olha ali outra ideia, então, para a gente fazer de live, falar sobre essa questão, porque eu também fiquei pensando, viu, Jones, não seria uma oportunidade essa da gente implementar o ensino à distância na escola pública e as consequências disso na precarização também, né, do nosso serviço, a questão da terceirização, enfim, tudo isso, a gente poderia marcar também de conversar sobre isso, eu acho bem interessante. Assim, ó, a sobrecarga de trabalho, né, a terceirização, tem tudo isso também, que são questões que também a gente não pode desconsiderar enquanto professores, né, e que, o ensino à distância, ele tem uma função adicional nesses momentos, que, como a gente está, mas que nem eu volto a frisar, na minha opinião, é insubstituível a relação, o contato com os alunos, é uma coisa que a Adri falou antes, né, que a gente vai fazendo as coisas, mas tu não sabe se está, né, se alongando, e nem o meu vídeo que eu fiz exagerando, porque tu não tem o parâmetro dos alunos, tu tá simplesmente falando, então a coisa flui de uma forma diferente do que flui numa sala de aula, porque o teu parâmetro de se tu tá indo num ritmo muito acelerado ou não, são os alunos, né? Então também tem essa questão aí, né? Então acho que é um desafio, né, para nós, hein? Muito bem, Simone, por favor. Eu agradeço os colegas terem aceitado o convite, fiquei muito feliz e sabia que a conversa ia ser muito agradável, como foi, né, produtiva, para a gente pensar mais um pouco, para dar uma movimentada nesse nosso grupo, foi muito legal, tá? E vou convidar vocês para outros momentos, pode ter certeza. É isso aí, eu queria agradecer também a vocês, esse grupo foi pensado para isso, para a gente poder falar, conversar, dialogar, colocar as nossas angústias, olhar para o lado do positivo também, porque eu acho que a gente tem vários pontos de vista que precisam ser ditos, e trocar, né, é muito importante. Eu quero convidar todos para participar do nosso grupo, o Coletivo dos Educadores Caxias, a página, o grupo. E também a gente quer convidar todos os professores e pessoas que pensam em educação para nos trazer pautas, para nos dar ideias, para a gente poder continuar fazendo essas lives. A gente já está com algumas pautas aí direcionadas para as próximas semanas. Gostaria que todo mundo participasse, né? Contribuindo aí, porque a gente tem pessoas, tenho certeza que todo mundo que assiste já começa a vir várias ideias, então nós estamos abertos para isso, abertos para o diálogo, para ideias. E eu convido a todos para isso. Muito obrigada de coração. Eu estou bem feliz. Eu acho que deu para a gente falar bastante coisa. A gente poderia ficar aí a noite inteira, né? Como não dá para tomar um café, então a gente vai fazer essa live para todo mundo poder assistir e contribuir. Muito obrigada, Jones, de coração, colega da área de história. Muito obrigada, Simone. Jones, muito obrigada, Simone, muito obrigada pelo apoio. A gente vai continuar aí com as nossas parcerias. E Adriana, muito obrigada. Prazer em conhecê-la, eu não conhecia vocês também, a Adri e o Jones, né? A gente só se conhece por nomes, assim, mas muito obrigada. É um prazer conversar com vocês. Eu, por mim, eu ficava aí por muito tempo conversando, mas a gente tem um tempinho, tá? Muito obrigada, boa noite. Mantemos contato. Boa noite, um beijo para todo mundo. Até mais. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada.